Correção da prova para agente de tecnologia do Banco do Brasil. Essa prova ela aconteceu no final de abril de 2023 e a banca responsável foi a Sesgran Rio, tá? Então todas as questões, texto, eu tirei como referência diretamente do site lá da Sesgran Rio. A prova como referência para você poder acompanhar é a número 1, porque a gente sabe que as questões elas trocam de ordem aí, né? Sou o professor Thiago de Mello e a minha intenção é fazer uma correção da prova bem breve, tá? Então, o texto começou trazendo palavra tipo barter, que não é de uso cotidiano, né? Que significa permutar, no sentido de escambo mesmo. Ele também trouxe palavra tipo stuff, que significa coisa, para poder iniciar o conteúdo dizendo que dependendo do que você tinha, se eu tinha uma coisa que era do seu interesse, você tinha uma coisa que era do meu interesse, a gente trocava, né? Então, o texto ele trata da história do dinheiro desde o escambo até o Bitcoin, que é atual. E aí, como moeda, ele trazia, então, dava como exemplos que eram ovelha, gado no geral, dependendo do bem de interesse, tá? Daí houve a necessidade de quê? De estabelecer valores para as coisas, para que tudo pudesse ficar um pouco mais igual. Daí que veio o surgimento, então, das moedas, logo depois do papel, houve a necessidade de fazer uma relação com o ouro também, até chegar no atual Bitcoin. Então, como eu falei, isso aqui só foi um resumo, porque a minha intenção é fazer algo bem breve, tá? Na primeira questão, já é perguntado para a gente qual que é o propósito principal do texto. Para responder essa questão, você tinha que saber que brief significa breve resumo, tá? Porque o texto ele apresenta um breve resumo da história do dinheiro. A letra B poderia ser eliminada porque ele fala, por exemplo, aqui, ó, relacionar a história do dinheiro com as guerras, e isso não está sendo citado no texto, né? Então há mais dicas, tá? E se você quiser mais informações sobre isso, você me chama no privado ou então me manda um e-mail aí, tá bom? Questão 2 é uma questão de relative pronouns, de pronomes relativos. Qual que é o grande bizu dos pronomes relativos? Eles se referem ao termo que está anterior a ele, tá? Então a gente sabe que who se refere a pessoas, e aqui no texto ele fala assim, ó, it was the Lydians who get credit. Então foram os Lydians que levam crédito. Então quem leva crédito? Lydians. A gente já sabe que a resposta só pode ser letra D ou letra E. E a gente vai eliminar agora. O it é um pronome relativo que se refere a coisas. Se refere a coisas, ele não pode se referir a known. Então você cortaria, eliminaria a letra E, tá? Porque refere-se aqui às moedas, ó, que eram feitas de ouro e prata. O que era feito de ouro e prata? As moedas. Resposta, letra D. Então essa questão aqui é muito comum, é uma questão 5 estrelas, tá? Ela é ensinada lá no terceiro ano do ensino médio. Questão número 3 foi mamão com açúcar, gente, olha só. Ele pergunta o seguinte, lá no sexto parágrafo, o autor menciona que o papel dinheiro, né, papel em dinheiro, começou aonde? E aí eu trouxe aqui o trecho do texto que fala China's Tang Dynasty in the 17th century came up with a smart solution. Então, foi na dinastia Tang da China. Olha as opções de resposta. Itália, Inglaterra, Austrália, Alemanha. Não tem como, né? Então essa aqui foi de graça. Na questão número 4, ela é um pouquinho mais elaborada. Questão de vocabulário e de gramática, né? A gente pode classificá-lo como sendo gramática. A palavra though, ela significa no entanto. Como ela significa no entanto, o que no entanto expressa? Uma oposição de ideias, tá? Esse conteúdo aqui é ensinado lá no terceiro ano do ensino médio. Segundo ou terceiro ano, por aí. Questão número 5 é uma questão de vocabulário, tá? Essa questão aqui traz o seguinte, lá no 10º parágrafo, o autor prevê que há chances que a inteligência artificial vai ser capaz de... E para responder essa questão, você tinha que voltar lá no texto e encontrar o seguinte. Budget and expenses will be managing themselves.
orçamento e despesas vão se autogerenciarem. Então, a gente não pode marcar a letra A como resposta, porque manage significa gerenciar, mas aqui ele fala gerenciar contas bancárias. Letra A não pode ser resposta. A melhor resposta seria a letra D, porque se autogerenciar aqui nesse caso significa controlar os recursos financeiros, tá? Então essa daqui é a melhor resposta. Em resumo, a gente teve aqui uma prova bem cara da Sesgran Rio mesmo, tá? 2 questões de interpretação de texto, estão na sequência aqui, tá? Que foram a 1 e a 3. 2 questões de gramática, a 2 e a 4. E uma questão de vocabulário. Então, tudo conforme esperado, porque esse é o padrão realmente da banca Sesgran Rio. E como consideração final, se você está se preparando para provas de concurso desse segmento, né, do segmento bancário, eu sugiro que você leia textos que tenham esse perfil mais bancário, né? Por quê? Porque o vocabulário ele costuma se repetir. Obviamente que o texto não, né? Então tudo de bom para vocês aí, boas aulas, tá?